Alô, povo, tudo certo? Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Mais uma edição aqui do Ponta de Lança FC, que é um podcast que fala de futebol, outros esportes, mas fala também de teatro, cinema, música, educação, tá certo? Fala de cultura de modo geral. E aí está incluído o esporte, naturalmente. Bom, faça a sua inscrição no Ponta de Lança FC, por gentileza. Né, se inscreva no canal. Acione o sininho para receber as notificações e os shorts, os vídeos. E também dê o seu like, tá bom? Eu vou começar com uma notícia sobre a Leila Pereira, a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. A Crefisa, leia-se Leila Pereira, porque ela é a dona da Crefisa, que empresta dinheiro especialmente para quem é pobre, e o pobre fica devendo a vida inteira para a Crefisa, e aí a Crefisa vai enriquecendo os seus donos, entre eles Leila Pereira, fez um empréstimo de 80 milhões de reais ao Vasco da Gama, tá? Agora. Como se sabe, ela tentou mais um mandato à frente do Palmeiras, quer dizer, mais um, né, que não está previsto no estatuto. Mas ela não conseguiu dobrar os conselheiros para mudar, né? Quer dizer, mudar no meio do caminho. É que nem o nosso amigo Merval Pereira, que também conseguiu mais um mandato na Associação Brasileira de Letras, na ABL, não estava previsto, mas ele foi lá e conseguiu. Então é a mesma coisa. Ela tentou, não conseguiu, no caso da Leila. E aí, eu estava lendo o Juca Kfouri no UOL e ele disse o seguinte: olha aqui, e é verdade. Ela acabou de fazer um empréstimo de 80 milhões de reais para o Vasco da Gama. Ela não vai poder continuar sendo presidente do Palmeiras, por causa disso que eu falei agora há pouco. Ela é vascaína, diz o Juca. Ela é muito previsível. Ela dizia que não queria ser candidata a presidente do Palmeiras enquanto fazia a gambiarra com o então presidente Mustafa Contursi, né? Não era presidente, ele era um cara influente. O Mustafa sempre foi um cara muito forte dentro do Palmeiras. Para poder, então, ela fazia essa gambiarra, essa falcatrua com o Mustafa Contursi para poder ser candidata. Acabou sendo candidata, conseguiu. Tentou mudar o estatuto para ter um terceiro mandato, não conseguiu e magoou. Agora ela vai preparar o desembarque do Palmeiras e o embarque no Vasco da Gama com a Crefisa. Isso são palavras do jornalista Juca Kfouri no UOL. Faz todo sentido, né? Não conseguiu o terceiro mandato, o que que ela vai fazer no Palmeiras? Vai virar conselheira? Ela prefere desembarcar, né, sair do Palmeiras, vai para o Vascão, ela é carioca, e aí a grana dela vai se multiplicar, não mais no Palmeiras, e sim no Clube de Regatas Vasco da Gama, que está numa pindaíba de dar dó, faz tempo, faz anos, né? Bom, aliás, a Leila Pereira meteu o pau no Flamengo por conta daquele bloqueio que a atual gestão do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, conseguiu na justiça. Eles bloquearam um repasse de 77 milhões de reais relativos a direitos de transmissão. É o pessoal da Libra, aquela liga que nunca sai do papel, né? O Flamengo conseguiu bloquear essa parcela, e aí a Leila Pereira meteu o pau dizendo que o Flamengo tem que baixar a bola, que o Flamengo não está acima de ninguém, que se ele quiser é melhor ele jogar sozinho contra ele mesmo, enfim. Agora, no campo de futebol, o Palmeiras, na minha opinião, tem se mostrado o time mais convincente. Não é o futebol mais bonito, acho que o futebol mais bonito é o do Flamengo, sem dúvida, né? Agora, quem está convencendo mais, para mim, é o Palmeiras, cara, que está convencendo lá na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga bonito, é aquela coisa para lá, para cá, chapéu, mata no peito, nossa, que técnica, papapá. Mas, ó, não está ganhando jogos com facilidade, não. E tem empatado o jogo, caiu do Corinthians naquela base, quer dizer, foi um 2-1 que, né, no final do jogo, com um lance polêmico. Eu achei nada de polêmico. O que aquilo ali acontece com todo mundo, né? Se fosse a favor do Corinthians, o Corinthians não estaria chorando. Mas, enfim. E eu acho que o Palmeiras é o time melhor atualmente no Campeonato Brasileiro. O que joga mais bonito é o Flamengo e o Cruzeiro acho que corre por fora também. É que eu acho que o Cruzeiro é um pouco mais frágil, né?
porque não tem o elenco que tem o Flamengo, especialmente. Bom, o Palmeiras pega o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi, às 4 da tarde. E o São Paulo, finalmente ganhou um jogo. Foi do Fortaleza, 2-0 lá no Ceará. E aí o Hernan Crespo deu uma respirada, né? E a relação difícil do time de São Paulo e da direção de São Paulo com a torcida tricolor baixou um pouco a queimadura, né? Vamos ver, até domingo seria bom se o São Paulo ganhasse do Palmeiras. Aí sim, ia ficar tudo em paz. Aí o São Paulo é o melhor time do mundo. Agora, o mais provável, não estou dizendo que vai acontecer, mas o mais provável é que o Palmeiras ganhe o jogo do Tricolor neste domingo. Eu não sei como é que serão as voltas dos jogadores do São Paulo que estão machucados, suspensos, sei lá. São Paulo está também, está todo desfigurado, né? O Crespo teve que fazer mágica para escalar, por exemplo, a defesa no jogo contra o Fortaleza. E meteu o Luiz Gustavo, 39 anos de idade, e jogou bem, né? Mas fazia tempo que ele não jogava. Então foi um pouco de sorte também do Crespo. Ah, e o Luciano fez gol, rapaz. O Luciano fez gol. Não comemorou muito ali, chorou. Puxa vida. Mas é isso aí. O São Paulo ganhou o jogo e no domingo, às 4 da tarde, enfrenta o Verdão. Perigo. Flamengo 0, Cruzeiro 0 no pseudo Maracanã, né? Que agora é o novo recorde do Campeonato Brasileiro. 73 mil presentes. Por que que eu falo pseudo Maracanã? Porque o Maracanã de verdade é aquele que foi destruído, né? Aquele que foi construído, que foi apresentado ao público em 1950 e que depois, para a Copa do Mundo, em 2009, para a Copa do Mundo de 14, começou a ser desfigurado para atender aos desejos dos senhores da FIFA e dos empreiteiros brasileiros, que ficaram felizes da vida, que entraram numa farra danada, né? Bom, aí e só um detalhe, o Maracanã Velho, antigo, que os jovens não conheceram, o recorde oficial foi obtido no jogo Brasil 1, Paraguai 0, eliminatórias da Copa do Mundo do México, que foi realizado em 70, mas esse jogo foi em 69, foi no dia 31 de agosto de 69. Gol do Pelé, numa rebatida, e depois de uma atuação espetacular do maior ponta esquerda que eu vi jogar no planeta, que se chama, tá vivo? Edu. Ah, Eduardo. Jonas Eduardo Américo. Nasceu em Jaú. Grande Edu, foi um ponta esquerda do Peixe, e, na minha opinião, foi o cara que jogou mais lindamente nessa posição. Eu não vi o Canhoteiro jogar, mas dizem que o Canhoteiro também era um barato, porque ele ficava brincando, tipo o Garrincha, né? Mas o Edu foi um assombro, cara. Foi um assombro. Bom, e o jogo de ontem, Flamengo e Cruzeiro, pô, o jogo foi bom até, né? Apesar do 0-0. Agora, o cara que destoou, que foi péssimo, é o tal do árbitro, o Ramon Abate Abel. Prepotente, arrogante, faz cara feia, parece que todo mundo vai correr de medo. Ninguém tem medo dele. Ele, com um pouco mais de 15 minutos de jogo, já tinha aplicado 4 cartões amarelos para os jogadores do Cruzeiro e do Flamengo. Agora, o problema dele, ele tentou controlar o jogo. Tudo bem, é uma opção. O cara vai lá, começa a dar cartão, os jogadores olham e falam assim: ó, cuidado, porque o cara está dando cartão à torre e à direito. E se tomar o segundo, vai expulso, né? Como aconteceu no final do jogo com o jogador do Cruzeiro. Mas já estava acabando o jogo. É, esse árbitro, o problema dele é que ele não tem muito critério. Às vezes uma entrada violenta, mas não fala nada. Aí, às vezes, uma entrada que o cara, sei lá, escorregou, e tal, ele mete um amarelo. Então, é muito ruim. A CBF tem que botar a mão no bolso, tem que construir, além de fazer esse centro aí, esse curso de formação de arbitragem, tem que construir um centro e profissionalizar os árbitros. Os árbitros precisam trabalhar só nisso, só ter outro emprego. A CBF tem que fazer isso, bota a mão no bolsinho, tá certo? Vocês ganham muita grana, vocês diretores da CBF, você presidente, etc. Bota a mão no bolsinho, constrói um belo de um centro de treinamento para os árbitros colocarem em prática, na prática, né? O que eles aprendem dentro da sala de aula. Certo? Tem que praticar, cara, tem que treinar.
Aí chega no jogo, tá em casa, tá tudo bem. Ele não vai, no jogo ele não vai se surpreender. Bom, a CBF ela adotou algumas medidas paliativas, porque ela acha que vai resolver, não vai resolver. Mas ela melhorou, né? Ela pegou e começou a desmembrar os trios de arbitragens. Vocês já notaram que toda hora é o Rafael Claus, o fulano de tal e o blá, blá, blá. É sempre o mesmo trio. A CBF começou a desmembrar. E também estava acontecendo de a pessoa que comanda o VAR na cabine sempre trabalhando com o mesmo árbitro dentro de campo. Também a CBF acabou com isso. Parece que melhorou, sei lá. Eu acho a atuação do VAR brasileiro um negócio muito peculiar. É só aqui. É um negócio maluco, cara. Você vê o VAR, a atuação do VAR lá fora, mas tem a ver também com a arbitragem dentro de campo, não acontece nada disso. E eles geralmente não demoram tanto. Aqui é uma assembleia. E os jogadores brasileiros também não ajudam. Toda vez que o árbitro marca uma coisa, vem alguém, cola nele, não precisa nem ser capitão, porque era só o capitão, não era só o capitão que podia falar com o árbitro, que pode falar com o árbitro. Não, já foi para cucuia isso aí, não, não vale nada. Daqui a pouco o que vai para cucuia são aqueles 8 segundos do goleiro. Daqui a pouco ninguém vai marcar nada. Esse abate, inclusive, o Cássio, que é um cara que adora fazer cera, ele não dá cartão, ele não adverte, ele, enfim, de repente ele adverte, mas ninguém sabe, uma falta de critério total. Ontem os jogadores do Cruzeiro fazendo cera, porque o 0-0 era muito melhor para o Cruzeiro do que para o Flamengo, ele também não tomou conhecimento. Bom, mas então voltando à CBF, eles fizeram tomar essas medidas, mas eu acho que o que resolve mesmo é além do equipamento lá do impedimento semiautomático, que o presidente da CBF prometeu que o ano que vem vai ter, vamos ver, porque tem aquela questão dos estádios, não são todos os estádios que estão preparados para receber esse equipamento, que tem que ficar no estádio, não pode sair de lá e ir para outro estádio, tem que ficar lá. Então, além disso, vamos ver, tem que já mexer no calendário, que pode ajudar também, não vai resolver, mas pode melhorar. E a gente fica torcendo aqui para que o nosso futebol brasileiro fique melhor, especialmente com a arbitragem e com a atuação dos jogadores brasileiros, que precisam parar de simular, de tentar enganar todo mundo, tentar enganar o árbitro. Os caras caem, bicho, às vezes nem pegam no jogador, eles saem rolando e bota a mão e ai, 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 socorro, e aquela mãozinha que fica lá, ai, é ridículo, né? É ridículo. Bom, deixa eu ver aqui qual que era a outra informação. Os jogos dessa rodada, a 27ª, só que tá cheio de asterisco ainda. Tem gente que tem jogo a menos, jogo que tem jogo a mais e tal. Amanhã, sábado, Fluminense e Galo, no Maracanã. O RB Bragantino contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense em Bragança Paulista. O Grêmio melhorou, mas no Beira-Rio, Internacional e Botafogo do Rio. Olha, o Inter precisa ganhar, cara. Esses três jogos vão ser às 6h30 da tarde. E às 9 da noite, o Corinthians pega o Mirassol na Arena, lá no Itaquerão. Às 9 da noite. Esse jogo vai ser bom, hein? Esse jogo vai ser bom. Corinthians e Mirassol. Domingo, Vascão contra o Vitória, São Paulo contra o Palmeiras. Os dois jogos às 4 da tarde. Às 6h30, Bahia e Flamengo na Fonte Nova e Juventude e Fortaleza, em Caxias do Sul. Às 8h30 da noite, mais dois jogos. Cruzeiro e Esporte Clube Recife. Só falta o Cruzeiro perder do esporte, né? E Ceará e Santos, lá em Fortaleza. Cuidado, peixe. Eu falei que o Santos podia meter uns quatro no Grêmio, hein? Quase perdeu o jogo. Empatou nos últimos segundos. Para encerrar, a classificação ó, atualizada. Ih, saiu aqui, cadê? Vou botar meus óculos. O Flamengo está em primeiro. Flamengo em primeiro com 55. Tem 25 jogos. O Palmeiras em segundo com 52, mas tem um jogo a menos. Pode empatar com o Flamengo, né? Número de vitórias eles estão iguais também, mas o Flamengo. Não, o saldo do Palmeiras é melhor, né? 19-12. Terceiro lugar, o Cruzeiro com 51, tem 26 jogos já, quer dizer, já jogou mais que todo mundo. Botafogo em quarto com 43, Mirassol em quinto, Bahia em sexto. O Mirassol tem 43 também e o Bahia tem 40. Bom, aí depois vem sétimo lugar.
São Paulo 38, Flu 35, Bragantino, Grêmio, Ceará, Vasco, Corinthians em 13º com 30 pontos, Galo 14º, Inter em 15º, 16º Santos, ó, o Inter está com 29, o Galo também. Os dois estão perto da zona de rebaixamento. O Santos tem 28, é o primeiro fora da zona da degola. O Vitória ganhou do Sport, olha, foi para 25 pontos, está em 17º. O Juventude, que também está melhorando, está com 23 pontos, em 18º. 19º Fortaleza com 21. Em 20º Sport com 15. Eu acho que Fortaleza e Sport, sei não, hein? Tá bom? A gente volta na próxima segunda-feira. Grande abraço, um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.